Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a mais uma edição do Paddock Sprint, né? O programa aí que você ficou acostumado a acompanhar durante esse período de intertemporada da Fórmula 1 e de intertemporada do Grande Prêmio também, né? A gente deu aí uma pausa nos nossos programas tradicionais, mas mantivemos aqui o Paddock Sprint sempre para você ter um pouco de notícia, um pouco de debate nesse período. E agora, para você que está assistindo aí no YouTube, para você que está assistindo também pela GPTV, temos agora uma edição semanal do Paddock Sprint para a gente falar também, continuar falando sobre as principais notícias, os principais temas do esporte motor, com um pouco de debate, um pouco de opinião, né? Tudo junto e misturado nesse período. Então já agradeço a audiência de vocês. Vou pedir, é claro, para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário aí embaixo para que o nosso vídeo alcance mais gente. E caso você esteja assistindo aí pela GPTV, pelo canal 1011 do TCL Channel ou pelo canal, peraí que eu tenho que pegar aqui, estou me acostumando, pelo canal 702 da LGTV Channels, você, enfim, poste foto, marque o Grande Prêmio lá no Instagram, compartilhe, né, avise o seu amigo que também tem uma TV TCL ou LG, para ele acompanhar a nossa programação, ligar lá no nosso canal Fast e, enfim, acompanhar tudo que a gente tem de entregar aqui, seja dos nossos programas, das nossas transmissões. 2025 vai vir bombando. E, enfim, nessa terça-feira, acho que o grande tema do dia aqui é a Cadillac, né? A gente vive a expectativa de que a Cadillac entre na Fórmula 1 a partir de 2026. Tudo está basicamente acordado, já foi feito ali um acordo de princípio, só falta realmente a ratificação do projeto, que, enfim, conforme as notícias, né? Conforme tudo tem avançado, é muito difícil de dar errado nesse estágio. Então, a Cadillac está evidentemente virando a 11ª equipe da Fórmula 1 a partir da temporada de 2026. Né? Ao mesmo tempo, isso vai exigir muitos investimentos, então a gente já tem, por exemplo, a notícia de uma fabricação, da construção da fábrica lá em Concord, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, né? Um investimento aí que vai superar a casa dos 150 milhões de dólares, né? Parte, né, desses investimentos fortes. A Cadillac já tem, né, a Andretti em si, né, que era o projeto original, já tem uma sede lá em Silverstone, né, já trouxe muita gente para trabalhar, então eles estão mirando cada vez mais gente para, enfim, vir com o projeto para enfiar o pé na porta de vez, né, não vir sendo uma equipe muito deficitária. E ao mesmo tempo, né, é claro que essas questões de fábrica, de engenheiro, de tudo mais, isso faz parte de uma discussão muito mais profunda, né? Mas é aquela discussão que acho que agrada a todo mundo, que todo mundo quer saber, que todo mundo se pergunta quem serão os pilotos da Cadillac a partir de 2026, né? Alguns nomes já começaram a surgir, já começaram a pipocar, são nomes que, na minha honesta opinião, fazem sentido, e para esse Paddock Sprint de hoje eu trouxe o Giovanni Danjo, diretamente de Vinhedo. A gente vai conversar um pouco aí sobre esses investimentos da Cadillac, sobre a possibilidade de pilotos e tudo mais, analisar esses possíveis nomes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Danjo. Como você está? Fala, Gabo, todo mundo ligado em mais um Paddock Sprint. É um prazer estar aqui também. Prazer estar inaugurando, né, o Paddock Sprint também no canal de TV Fast do Grande Prêmio. Então, é claro, vamos falar bastante aí sobre esse assunto, né? Eu acho que é a grande expectativa que vem crescendo nesses últimos meses, né? Porque é uma grande dúvida. A gente já sabe, né, que em 2026 a gente vai ter outra novidade, que é a entrada da Audi, né? Ou praticamente a transição, né, da Sauber para a Audi, mas a gente já sabe como que vai ser esse processo, né? Praticamente todo o corpo diretivo da Audi já foi implementado. Os pilotos a gente já conhece, pelo menos para esse primeiro período da Audi na Fórmula 1, com o Nico Hülkenberg e também com o Gabriel Bortoleto. Mas a Cadillac é uma grande incógnita, porque parecia que era muito distante essa entrada do grid da Fórmula 1 e, de repente, né, com a saída da Andretti, ou pelo menos com a participação um pouco mais discreta, mas a saída em definitivo do Michael Andretti do comando desse projeto, a Fórmula 1 começou a olhar com bons olhos e, de repente, virou uma realidade, né? Quase do dia para a noite, podemos dizer assim, ou da noite para o dia, que virou essa realidade ter a GM, ter a Cadillac na Fórmula 1. E agora a gente fica no aguardo de saber quem é que vai assumir esses dois cargos muito disputados, inclusive, uma concorrência alta entre nomes que querem entrar e nomes que querem voltar à Fórmula 1.
e obviamente, né, por conta de já estarmos prestes a iniciar a temporada 2025, eu imagino que esse anúncio ou essa confirmação não venha muito tarde não, né, porque a Cadillac, de novo, já chega meio que na correria, né, por conta dessa surpreendente colocação no grid de 2026, então, obviamente, também eles não querem perder muito tempo e já anunciar quem estará comandando esse projeto para a temporada que vem. E até algo, né, importante que o Danjo falou, né, que essa definição ela deve vir rápida, né? Hoje estamos aí dia 11 de fevereiro. Eu imagino realmente que essa definição ela venha ainda no primeiro semestre por conta de um fator muito importante que é diferente da Audi, né, Audi/Sauber, né, a gente está vivendo um ano que não deve ser de grandes mudanças visando 2026, né, em termos de grid. A gente já teve um grid que mudou muito, a gente já vai ter muitos pilotos estreantes em 2025, então foi um momento de transição. Então, a partir do momento que você tem um momento de transição, quando você passa de um ano para o outro, não deve ter lá muitos movimentos. Então, assim, a não ser por um nome ou outro, né, que esteja mais ou menos ameaçado, a gente não vai ter mudanças, o nível de mudanças bruscas que a gente teve de 24 para 25. Da mesma forma, por exemplo, de 23 para 24 não teve mudança, né? Então, é mais ou menos assim que a Fórmula 1 funciona. Mas a gente tem, né, segundo a notícia aí do jornal espanhol Marca, né, há um interesse mútuo, né? Então, enfim, a Cadillac já está em contato aparentemente, e é um cara que ele nunca fechou essa porta para a Fórmula 1, ele quer se manter na Fórmula 1, que é do Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, que recentemente completou 35 anos de idade e pela primeira vez desde 2010 estará fora do grid da Fórmula 1. Pérez aí que, enfim, tem uma carreira de quase 300 corridas pelo Mundial, né, e teve essa passagem aí pela Red Bull, que acabou sendo uma passagem ruim, né, e eventualmente ela terminou muito mal, mas o Pérez é um piloto tremendamente experiente, né, um cara que passou aí por Sauber, um cara que passou por Force India, passou por McLaren, Racing Point, né, que enfim, a mesma estrutura ali da Force India, fez uma carreira aí na Red Bull, né, uma carreira até razoavelmente longa, né, se não me engano foram quase 100 corridas do Pérez pela Red Bull, uma carreira aí de 6 vitórias na Fórmula 1, quase 40 pódios. Inegavelmente ele tem currículo, muita experiência, e tem um fator que é importante, né? Especialmente quando a gente pensa numa equipe que ela está entrando no Mundial, e por mais que ela vá ter bastante dinheiro, né? Porque, enfim, a gente sabe que tem o envolvimento da General Motors no meio de tudo isso, né? Inclusive da General Motors para virar uma fornecedora de motores a partir de 2028, né? É a projeção que tem no momento, mas é a questão, claro, comercial. A gente sabe que o Pérez é um piloto muito popular no México e que tem vários acordos comerciais, várias empresas que estão dispostas a apoiá-lo e que foi talvez um dos grandes empecilhos que a Red Bull teve para abrir mão do Pérez, né? De entender que a Red Bull ela tinha renovado inicialmente com o Pérez até o fim de 2026, se eu não me engano, mas aí acabou optando por romper o contrato ao fim de 2024, mesmo ele já tendo assinado uma renovação 6 meses antes, né? Mas o grande empecilho talvez que a Red Bull encontrou foi justamente de romper esses acordos comerciais dos diversos patrocinadores que o Pérez tem lá no México. E aí, Danjo, a gente tem na figura do Sérgio Pérez um piloto experiente, um piloto que honestamente eu não acho que a passagem dele pela Red Bull pode ditar o que foi a carreira dele, né? Eu acho que é evidente que o Pérez é um piloto que não conseguiu lidar com a pressão, e seja na Red Bull, quanto, por exemplo, na passagem dele pela McLaren, por mais que a McLaren já estivesse naquele início de decadência que viria a ficar pior nos anos seguintes, eu acho que o Pérez ele não é um piloto disposto a estar no alto escalão da Fórmula 1, mas algo que o Pérez provou na passagem dele, enfim, ao longo dos últimos, especialmente aí por Force India e tudo mais, acho que ele é um bom piloto para o pelotão intermediário. Eu acho que o Pérez, ele, não vou dizer que ele foi injustiçado, pelo que a gente tem analisado e dito a respeito da passagem dele pela Red Bull, porque de fato foi uma passagem bem abaixo, até do esperado, né? Porque o Sérgio Pérez ele quase sai da Fórmula 1 depois daquela passagem dele lá pela Racing Point, mas a Red Bull acaba recuperando ele, acaba salvando a carreira dele. Mas mesmo, né, quase saindo da Fórmula 1, havia uma certa expectativa pelo Pérez. Em 2021 ele começou bem, né? Ele teve uma ajuda importante, né, para o Max Verstappen vencer o Mundial daquele ano, apesar da Red Bull não ter conseguido o título do Mundial de Construtores, mas no final das contas, né, foi uma participação importante que ele teve em 21, mas depois de 22 para frente, quando a Red Bull estava dominando a Fórmula 1, ele não conseguiu fazer frente ao Max Verstappen, mesmo tendo
né, ficado em segundo lugar ali na temporada, né, retrasada agora, mas ainda assim não foi um rival à altura do Max Verstappen. E na temporada passada, não apenas isso, mas também acabou trazendo a Red Bull para baixo e comprometendo a luta no Mundial de Construtores, que a própria Red Bull já admitiu, que o próprio Christian Horner já falou, né, que o Sérgio Pérez, a Red Bull tentou ajudar demais o Pérez e no final das contas acabou pagando o preço e não conseguiu disputar o título do Mundial de Construtores. Então, para uma equipe de ponta, eu concordo com o que você disse, Gabo, não tem como o Pérez ser um piloto cogitado, mas para um projeto novo, como a Cadillac, e também considerando essa questão do patrocínio, né? Inclusive o Carlos Slim, que é dono da Telmax, né, que foi a grande patrocinadora do Pérez, patrocinou também durante esse período da Red Bull, ele já está, né, segundo, de novo, aquela matéria do Marca, já está ciente de tudo isso e apoiando um retorno do Pérez ao grid da Fórmula 1. Então, além de toda essa experiência, são 14 anos de Fórmula 1, além desse dinheiro, e também tem essa questão, né, da simpatia que ele tem no México e da localização até geográfica, né, da Cadillac, que já vai ter 3 corridas de casa, né, nos Estados Unidos, em Miami, em Las Vegas e também em Austin, no Texas, e ainda pode ter essa corrida da casa no México, na cidade do México. Então é quase que a América do Norte inteira apoiando, né, tendo essa simpatia pela Cadillac, que é, claro, também bastante valioso para uma equipe entrando no grid. Então o Pérez tem muitos pontos positivos, né? Ele, é claro, está explorando outras alternativas, o Endurance parece um caminho quase que certo para o Sérgio Pérez, já se falou também em outras possibilidades, como a Fórmula E, mas parece que o Endurance se apresenta nesse momento como o caminho mais certo para o Pérez, talvez até disputar as 24 horas de Le Mans, como já vem sendo comentado, mas ao mesmo tempo, né, o Pérez, o pai do Pérez, os patrocinadores do Pérez, todo mundo ao redor do Pérez, não esconde, o principal objetivo é voltar sim a Fórmula 1, né? Provavelmente para 2026, e pode ser a última grande possibilidade do Sérgio Pérez. Então, assim, eu acho que o último ano dele, ou essa passagem pela Red Bull, não resume exatamente o que foi o Sérgio Pérez na Fórmula 1. De novo, foram 14 anos de Fórmula 1, né? Teve experiência em equipes pequenas, em equipes médias e em equipes grandes. Ele praticamente conhece o paddock como um todo e sem muita extensão, é quase que uma experiência exclusiva ao Pérez, no sentido de um piloto que não está no grid, mas quer voltar ao grid. O Pérez, ele tem essa experiência única que ele pode trazer. Então a Cadillac, com certeza, vai olhar com bons olhos, mas também, é claro, tem outros bons nomes, outros nomes talvez até mais atrativos para a Cadillac, principalmente pensando nessa relação que a equipe tem com a Andretti, né? Olhando para a Indy, Colton Herta é um nome, Marcus Ericsson, que também já faz trabalhos de simulador com a Andretti, é outro nome bastante chamativo, digamos assim, mas o Pérez traz na bagagem uma experiência que nenhum desses dois, nem somado, vai ter na carreira, provavelmente. Então, o Pérez é um nome muito forte. Eu vejo com bons olhos para esse começo, mas não vai ser aquele cara que vai levar a Cadillac a um patamar muito alto. Mas é um nome importante, talvez, até para a Cadillac se estabelecer na Fórmula 1. Pois é, enfim, eu acho que hoje seria, acho que a opção número 1 da Cadillac. E até falando de pilotos experientes, né, temos outros 2, né, que saíram da Fórmula 1 também no fim do ano passado, e que eu acho que eles apresentam pacotes diferentes, né? Eu acho que um deles é o Daniel Ricciardo. Só que o Daniel Ricciardo, até o Christian Horner, se eu não me engano, ele recentemente disse em uma entrevista que era uma boa, né, o Ricciardo ir para a Cadillac e tudo mais. Só que o Daniel Ricciardo, honestamente, é um cara que hoje ele parece ter entendido que o ciclo dele na Fórmula 1 se fechou. Até porque também já é um cara que ele teve uma segunda chance, né, de sair e voltar do grid, por mais que tenha sido uma segunda chance até rápida, né, porque ele sai da McLaren ali ao fim de 2022, né, tem o contrato dele rescindido numa passagem que também foi muito abaixo daquilo que as pessoas esperavam que poderia ser, e assume um posto na então AlphaTauri, né, que depois virou RB, com todo também uma expectativa de que ele pudesse, quem sabe, ser o substituto do Pérez na Red Bull, mas ele também não correspondeu às expectativas, foi bem mal, e acabou sacado antes mesmo de 2024 acabar substituído pelo Liam Lawson. Né? E a gente viu, né, algumas pequenas demonstrações do Ricciardo aqui e ali, de que ele parece ter entendido que o ciclo dele como um piloto titular na Fórmula 1 se encerrou, tanto que nem como reserva da Red Bull ele foi mantido, né? Ele tinha sido, quando ele sai da McLaren, ele tinha sido contratado pela Red Bull para ser piloto reserva, piloto especialmente de exibições, né, promocionais que a Red Bull faz,
mas nem isso ele quis, né? Ele quis romper o vínculo de vez, então, evidentemente, para mim, o Ricardo tá olhando para a Fórmula 1 de maneira diferente no momento. Não é o mesmo cenário do Valtteri Bottas, né? O Valtteri Bottas é um piloto aí que ele deixou a Sauber ao fim de 2024, ficou lá no time de Rio, né? Que antigamente chamava Alfa Romeo, por 3 temporadas. Saiu bem chateado, inclusive, né? Agora que o contrato dele acabou, ele começou a soltar os cachorros aí. Disse que a Audi o traiu, que a Audi tinha prometido vaga para ele, que por conta dessa promessa, isso evitou com que ele negociasse com outras equipes. Então ele diz que teve conversas, por exemplo, com a Williams, que teve conversas, por exemplo, com a Haas, e que nenhuma dessas avançou porque ele meio que tinha uma lealdade ali com a Sauber, e isso não foi para frente, já que a Sauber ela optou por trazer o Nico Hülkenberg e o Gabriel Bortoleto. E por mais que o Bottas tenha assinado com a Mercedes, né, ele volta para a Mercedes aí para ser o piloto de testes do time em 2025, para mim, né, o Bottas, pelo menos para mim, ele passa uma impressão de que ele não acha que o ciclo dele acabou. Né, o Bottas que está perto aí, se eu não me engano, de completar 36 anos de idade. Se eu não me engano, o Bottas se eu não me engano, ele é de 89, né? Eu vou até conferir certinho aqui, mas de qualquer forma, o Bottas parece que não entendeu ainda que o ciclo dele acabou, que ele ainda tem um pouco mais de lenha para queimar, né? E aí, Danjo, eu queria que você falasse, né? Porque assim, é a vaga que está evidente, né? Não foi nada abertamente expresso ainda sobre as partes de uma possibilidade de Bottas para lá, mas até queria que você falasse no seguinte aspecto. O Bottas hoje, ele teve um fim de passagem ali pela Sauber meio melancólico, mas o Bottas hoje, ele entrega mais ou menos que o Pérez, porque são dois nomes que estão embaixo. O Bottas, eu acho que ele tem um currículo de Fórmula 1 melhor, né? Tem mais pódios, foi vice-campeão mundial 2 vezes, né? Coisa que o Pérez, por exemplo, não conseguiu, apesar de ter bons carros na Red Bull. Não, minto, na verdade o Pérez foi vice-campeão sim em 2023, sim. Mas o Bottas foi mais de uma vez. Então, o Bottas tem mais a entregar hoje na pista do que o Pérez, ou você sente que os dois estão sendo meio que equivalentes? Eu acho engraçado, porque o Bottas e o Pérez, na minha visão, eles tiveram fins de passagem pela Mercedes, pela Red Bull, respectivamente, muito parecidas. Acho que, né, o Pérez foi muito mais dramático, muito mais melancólico aquele final, além de também ter performances bem piores, né? O Bottas, ele se queimou um pouco em 2021 porque ele não conseguiu performar como ele estava performando e ser aquele companheiro de equipe que o Hamilton precisava para enfrentar o Verstappen. Falei agora há pouco, né, que o Pérez ele fez um grande trabalho em 21, justamente nessa questão de ser o companheiro de equipe, de ajudar o Verstappen a conquistar aquele título mundial. O Bottas não conseguiu fazer a altura, e aí depois em 22 ele já estava fora da Mercedes, e também a Mercedes já tinha aquele plano de sucessão para subir também o George Russell da Williams, né? Então, eu acho que o Bottas acabou sendo pego numa temporada complicada ali, que acabou também comprometendo uma passagem que às vezes acaba sendo esquecida justamente por causa desse ano de 2021 bem turbulento para o Valtteri Bottas na Mercedes. Mas, de novo, né, a situação do Pérez foi muito mais dramática, muito mais melancólica, as performances muito piores. Não foi nem questão dele não ser um companheiro de equipe ou não fazer frente ao Verstappen, mas foi questão dele terminar um GP da Cidade do México em último, dele se acidentar quase que todo final de semana, seja na classificação, seja na corrida, dele ter problemas de ritmo, dele perder posições para o Liam Lawson, que estava na RB, né, na equipe secundária. Então, eu acho que o Pérez, no momento, é muito mais favorável para o Bottas, né? Pensando nesses dois para voltar para o grid da Fórmula 1. Mas eu acho, de novo, que o Pérez tem essa condição de trazer uma experiência valiosa para a Cadillac. Eu acho que, em questão de ter um currículo mais respeitável em termos de conquistas, eu concordo contigo. Eu acho que o Bottas tem isso, ele já chega na Fórmula 1 como um prospecto um pouco mais valioso, né? Chegando na Williams e surpreendendo, aí quando abriu oportunidade na Mercedes, ele já foi para lá substituir o Rosberg, e ele conseguiu, né, nesse período de domínio da Mercedes, ter performances boas, né, que chamaram a atenção. Também não foi um cara que ameaçou o Lewis Hamilton algum título dele, mas também teve performances sólidas. Eu acho que a Cadillac também pode olhar, é um nome que não vou nem dizer que está correndo por fora nesse momento, eu acho que nem tem muita especulação, mas se o Bottas quiser uma oportunidade para voltar à Fórmula 1, e eu tenho certeza que ele quer, ele tem que começar a olhar um pouco para a Cadillac, porque é um personagem também que, né, assim como o Pérez ele tem uma popularidade muito grande, o Bottas também tem, talvez não necessariamente em um país como é o Pérez do México, mas o Bottas ele tem um carisma muito grande que pode ser também, de novo, muito favorável para uma equipe se estabelecer
na Fórmula 1, como é o caso da Cadillac. E o Bottas, ele tem essa pretensão, concordo com o que você disse, né, Gabo? Do Bottas, ele não vai lá para a Mercedes, obviamente o Toto Wolff vai colocar ele como mentor do André Kimi Antonelli, vai ser aquele paizão, né, porque obviamente não cabe ao Russell exercer essa função como companheiro de equipe, mas o principal objetivo do Bottas não é formar um Antonelli, o principal objetivo do Bottas é se manter ali próximo ao paddock para aí conseguir de fato voltar ao grid da Fórmula 1. Então, eu acho que esse é o objetivo do Bottas, mas ele precisa acordar, precisa, né, entrar nessa disputa, porque, de novo, nesse momento eu não vejo ele nem correndo por fora. Pelos nomes que aparecem, o Bottas está ali em sexto, sétimo, porque até Mick Schumacher aparece nessa discussão, para falar bem a verdade, nem merece, mas aparece, e o Bottas tem que se colocar um pouco nesse bolo aí, nessa disputa. Pois é, enfim, essas são as opções aí de veteranos, né, que a gente imagina que a Cadillac vai ter, né, eu acho que vai ficar entre esses três. Eu realmente acho que só uma grande reviravolta vai mudar um pouco uma das vagas, né, eu chutaria entre Pérez, Ricardo e Bottas, o Ricardo bem mais atrás, mas acho que Pérez e Bottas são probabilidades fortes. Agora tem um outro assento, né, e aí, enfim, tem outras discussões que também podem ter, porque eu imagino que ia ser uma coisa mais jovial, né? Eu vou proibir, né, enquanto eu estiver aqui no comando desse programa, eu vou proibir o assunto Mick Schumacher, para mim não tem que ser colocado em nenhuma discussão esse piloto. Mas um cara que está surgindo aqui, inclusive, a gente já deduzia isso a partir do momento que você ouve, né, Andretti na Fórmula 1, e que o jornal Marca já deu o nome dele também, de que é um interessado, né, um dos interesses mútuos aí, no Colton Herta, né? O Colton Herta, para quem não é tão familiarizado aí com a Indy, o Colton Herta é um piloto americano, jovem, vai fazer 25 anos, é o mais jovem vencedor de corridas da história da Indy, né, com a vitória dele lá no GP de Austin de 2019. Oscilou nos últimos anos, né, teve altos e baixos, mas vem de uma grande temporada, né, foi vice-campeão no ano passado, terminou só atrás do Alex Palou, e é um piloto assim, o Herta é um piloto na Indy que é um piloto muito ousado, um piloto que eu acho que ele tem uma janela de aprendizado ainda muito grande, e que acho que isso talvez seja a grande diferença do Herta para outros pilotos da Indy que até estejam no estágio hoje melhor. Então, evidentemente, assim, o Herta não foi campeão da Indy ainda, né? E até talvez hoje na Indy não seja o grande piloto americano. Se a gente vê, por exemplo, as campanhas aí que a Fox fez, né? A Fox vai começar a transmitir a Indy nos Estados Unidos, né? O escolhido, né, que eles tiveram americano era justamente o Joseph Newgarden, que é um cara bicampeão, um cara vencedor de Indy 500 em 2 ocasiões. Mas o entendimento é de que o Herta, ele é um cara que ele tem uma janela de aprendizado muito grande e uma janela de evolução que é muito diferente. E que talvez hoje, na Indy, seja um dos pilotos que seriam mais fáceis de você puxar, adaptar e colocar para a Fórmula 1. Né? Porque não é a mesma categoria, são categorias bem distintas. Então, o fato de você ir bem na Fórmula 1 não significa que você vai bem na Indy. São coisas completamente diferentes. Da mesma forma que você ir bem na Indy não significa que você vai bem na Fórmula 1. Né? Temos inúmeros exemplos sobre isso para elencar. Né, a adaptação é um negócio muito complicado. Mas o Herta é um piloto de 25 anos, vai fazer 25 anos de idade agora em março, é um cara talentoso, um cara que eu acho que ele é fácil de adaptar, e eu acho que, honestamente, a Indy está numa posição, em comparação com a Fórmula 1, onde esse tipo de avaliação não importa. Né? Porque, por exemplo, às vezes, especialmente depois da passagem que a gente teve do Sebastian Bourdais pela Toro Rosso, que, enfim, dá para a gente desenvolver isso em um outro programa, né, do porquê não ter dado certo, até do próprio nível do Sebastian Bourdais em si, né, de outras coisas que a gente precisa analisar, sobre ruptura e etc. Mas às vezes sempre tem aquele medo assim de tipo, poxa, esse cara de outra categoria vai para lá, vai para a Fórmula 1, não vai bem, e aí vai queimar essa categoria. Eu acho que a Indy, honestamente, ela está numa posição que ela não liga para isso. E honestamente, se o Herta for para a Fórmula 1, né, se for uma probabilidade, eu não acho que muda em nada se ele ir mal, não muda em nada o julgamento sobre o que ele é dentro da Indy. Então, Danjo, eu queria que você falasse aí, pode até falar do Mick Schumacher, se você quiser, sobre nomes novos, mas o Herta ele envolve duas coisas. Ele é um nome novo e ele é um nome americano. Né? A gente sabe como os americanos eles têm uma grande questão de patriotismo e tudo mais, né? De envolver os americanos nas próprias coisas. É algo, por exemplo, que a Haas não conseguiu conectar na Fórmula 1, também pela falta de um piloto americano que seja forte o suficiente, digno o suficiente para estar na Fórmula 1 e fazer um trabalho digno, né? Visto que foi o Logan Sargent, que inclusive, na minha visão, era um dos melhores pilotos americanos que estava surgindo no mercado europeu, e até também tem o fato de que a Haas, ela talvez não seja uma equipe tão americana, porque ela tem uma base muito forte na Itália e tudo mais, né? A proximidade que ela tem com a Ferrari.
Então, Danjo, eu acho que para mim o Herta ele tem esses dois fatores que são muito fortes, né? O fator de ser um piloto americano e um piloto jovem, né? Então, para essa outra vaga, eu imagino que vá ser um piloto jovem, justamente para ter esse mesmo equilíbrio que a Sauber, a Audi buscou, né? Com o Hülkenberg e o Gabriel Bortoleto. Então, queria que você desenvolvesse também sobre o Colton Herta. A tendência é sempre essa, né? Quando entra uma equipe nova na Fórmula 1, dela apostar em um piloto jovem, né? Se é aquele projeto para o futuro da equipe, um piloto mais experiente para já, né, consolidar uma base quando entra no grid e ter algum tipo de relação com o país, né? Ou com a marca. No caso, né, da Audi, o Hülkenberg é alemão, tá? E uma ligação, né? Quando a Mercedes entrou também, foi atrás do Michael Schumacher, tinha também o Rosberg. Então, ter essa ligação com a marca sempre é algo que é muito valorizado, né? E a Cadillac parece estar indo nesse caminho, olhando para o Colton Herta, que eu também concordo, acho que é um nome bem interessante e eu acho que só falta isso para a Fórmula 1 de fato conquistar o público norte-americano. Sempre foi um grande desafio, né, da Fórmula 1, principalmente antes da Liberty Media assumir o controle, né? Conseguir conquistar o público, o fã norte-americano de automobilismo, algo que parecia impossível. Agora a gente já tem 3 corridas em solo norte-americano, tem corrida em Miami, tem corrida em Las Vegas, que era um grande sonho da Fórmula 1 há muito tempo, mas que nunca deu muito certo. Agora parece já ser uma corrida consolidada, né, por toda a atmosfera, mas também tem proporcionado finais de semana bem atrativos dentro e fora das pistas, e também tem a corrida mais clássica, podemos dizer assim, no Circuito das Américas, lá no Texas. Então, nesse quesito, a Fórmula 1 já conquistou os Estados Unidos, mas como, né, você bem disse, né, Gabo, a Haas não é aquela equipe norte-americana. A Cadillac, a GM, tem tudo para ser essa equipe norte-americana, né? Como a gente também destacou no começo, né? Já né, anunciou que vai abrir uma nova fábrica na Carolina do Norte, então vai manter as raízes nos Estados Unidos, tem uma forte ligação com a família Andretti, que obviamente tem uma forte ligação com os Estados Unidos, com a equipe Andretti em si, então isso vai tornar a Cadillac a verdadeira equipe norte-americana. A Haas ela tem uma ligação muito forte com a Europa, né? Seja, né, por ter uma sede lá ou por ser uma equipe composta por diretores, praticamente, o corpo diretivo inteiro sempre foi europeu. Agora tem o Komatsu também, que é japonês no comando da equipe, na chefia da equipe, então tem muito uma ligação com a Haas mesmo, americana, do Jim Haas, enfim. Então, eu acho que a Cadillac vai assumir esse posto. Então, pensando na importância para a Fórmula 1 tentar conquistar os Estados Unidos, já tem corrida, agora vai ter uma equipe norte-americana, e aí falta um piloto de destaque. E o Colton Herta, ele pode falhar na Fórmula 1, ele pode flopar na Fórmula 1, ele pode não dar certo, mas ele vai chegar com uma expectativa muito grande, ele já vai chegar com essa possibilidade de ter uma curva de aprendizado muito grande e já tendo mostrado muito potencial na Indy, de novo, vindo de uma temporada muito forte, na qual ele foi vice-campeão. Então, o Herta é esse nome para preencher essa última lacuna, digamos assim, na conquista, podemos falar, da Fórmula 1 em território norte-americano. Então, eu acho que é muito importante para a Cadillac ir atrás disso, e eu tenho certeza também que a Fórmula 1 pensou nisso uma vez que aprovou a Cadillac. E pensando assim em pista, eu acho que é um piloto dos mais óbvios, digamos assim, na escolha, né? Como a gente falou, há uma disputa muito grande para ser esse veterano da equipe, né? Seja com o Valtteri Bottas, seja com o Sérgio Pérez, Marcos Ericsson também apareceu, seria veterano, né, por conta da idade, por já ter corrido na Fórmula 1, mas obviamente ele não traz nem metade da bagagem que traz um Bottas ou um Pérez. Mas, por outro lado, no cargo de piloto, menos experiente, novato, né, na Fórmula 1, o Herta é o grande nome. Agora, o problema é a superlicência. Ele ainda precisa de 8 pontos, né? Está com 32, precisa chegar aos 40 pontos para a superlicência da FIA, né, para ele poder correr na Fórmula 1. Então, ele ainda precisa correr atrás desse prejuízo nessa temporada. Mas eu acho que é um bom nome e também concordo. A questão da adaptação à Indy é uma categoria completamente diferente da Fórmula 1. Não acho que há essa mancha, né, por assim dizer, porque também acontece o processo contrário, né? Pilotos que não têm grande destaque na Fórmula 1 acabam indo para a Indy e também se destacam. Isso não mancha a Fórmula 1 de forma alguma. Então, eu acho que são duas categorias bem independentes nesse sentido, e o Herta tem totais condições de ter uma curva de aprendizado bastante íngreme e conseguir ter sucesso na Fórmula 1. Resta saber se a Cadillac
está de fato com esses planos, mas parece ser sim o plano A e, por enquanto, o único plano pensando em piloto mais novato, menos experiente na Fórmula 1. Pois é. Tem mais uma que a gente vai colocar nessa discussão, mas antes eu queria falar um pouco sobre o nosso novo clube de membros aqui do Grande Prêmio, o Grande Premium, né? Que vem recheado de benefícios. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint, da mesma forma que a gente tem aqui, exclusivo só para assinantes, além de clubes de descontos que oferecem muitas vantagens em lojas de vestuário, farmácias, lojas de artigos esportivos e muito mais. Também temos aulas de inglês, aulas fitness, aulas de pilates, telemedicina, assistência técnica remota de TI e muito mais. Tudo isso para garantir você uma experiência completa e diferenciada no mundo do esporte a motor. Você pode apontar o seu celular para o QR Code que apareceu aí na tela e escolher o seu plano. O mais barato é o Poly, por R$ 9,99 por mês, para dar aquela contribuição básica. O Hat-Trick, né, por R$ 29,99 por mês. E é claro, se você quiser dar o seu maior apoio e tudo mais, se for, né, dentro da sua realidade, tem aí também o Grand Chelem por R$ 69,99 por mês. É um clube de benefícios, da mesma forma que vocês ajudam a gente a seguir produzindo conteúdo, a seguir trazendo transmissões, a seguir fortalecendo a GPTV, você também ganha algo em troca. Então aponte o seu celular para o QR Code na tela e faça parte também você do Grande Premium. Tem um nome, né, que o Brasil implora que a gente discuta esse nome aqui, que é o de Felipe Drogovic, né? Afinal, o piloto foi campeão da Fórmula 2 de 2022, está aí de reserva na Aston Martin há alguns anos, e que, curiosamente, tem uma ligação com a Cadillac, né? Claro que eu acho que há uma distância muito grande entre os dois departamentos, mas é evidente que ali ele esteve nas 24 horas de Daytona, que você viu, inclusive, aqui na GPTV e no Grande Prêmio, lá no YouTube, que ele correu pela Cadillac, né? Ele estava, inclusive, andando razoavelmente bem até o Frederic Vesti, durante a madrugada, sofreu um forte acidente, né? Então, enfim, não conseguiu ter um bom resultado a partir disso. Mas, enfim, Danjo, o público implora para a gente falar sobre ele. Então, qual a chance, né? É uma possibilidade, Felipe Drogovic, virar um piloto da Cadillac na Fórmula 1? Eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que isso vai depender um pouco também do Hertha não dar certo, ou de, por exemplo, o Pérez se consolidar ali no Endurance, ou esquecer a Fórmula 1, que eu acho que não vai acontecer, né? Mas alguma coisa tem que acontecer, porque o Drogovic não é um nome muito ventilado. Mas essa ligação com a Cadillac do Endurance é o que chama atenção, e é o que abre essa porta, e que pode ser também a última porta para o Felipe Drogovic, realisticamente falando, na Fórmula 1. Né? Porque, como você até destacou, né, Gabo? É uma temporada, ou né, de 25 para 26, essa intertemporada, vai ser uma que vai ter poucas mudanças de pilotos. Então, assim, a melhor chance do Drogovic é pensando numa entrada através da Cadillac. Agora, o quão próximo o Drogovic está desse projeto da Fórmula 1, dá para saber, né? O fato é que ele não, por enquanto, né, pelo menos não é nada publicado, não há nada revelado de que ele esteja, né, trabalhando no simulador ou qualquer coisa do tipo. Então parece que, de fato, como você bem destacou, são dois departamentos diferentes. Mas a proximidade com a Cadillac, para mim, abre a última grande porta para o Drogovic na Fórmula 1. Porque se isso não acontecer, ele já está se dando bem no Endurance, ele teve uma participação muito importante, muito sólida nas 24 horas de Daytona, né? Como você bem destacou, acabou se acidentando o carro 31 durante a madrugada, mas se não fosse aquilo, teria um ótimo resultado também. O Felipe Drogovic assumiu a liderança a certa altura da prova, conseguiu boas manobras, boas ultrapassagens, mostrou uma força impressionante e tem chamado a atenção no Endurance. Então o Drogovic está até fazendo um caminho parecido, eu vejo pelo menos dessa forma, com o Felipe Nasser, quando não deu certo na Fórmula 1, que o Nasser chegou a ser titular por 2 temporadas na Sauber, mas quando não deu certo e ele não renovou para 2017, começou a migrar um pouco, passou também pela Fórmula E, mas migrou quase que diretamente para o Endurance e deu super certo, tá? Uma carreira histórica, né, digamos assim, o Felipe Nasser, principalmente olhando em específico para o IMSA Sports Car, é um dos principais, se não o principal piloto do campeonato. Então o Drogovic, eu vejo ele fazendo dando essa mesma guinada na carreira, e a última grande oportunidade para ele voltar atrás e focar na Fórmula 1 e tentar a Fórmula 1 uma última vez, para mim, é a Cadillac. Na Aston Martin, infelizmente, eu acho que as portas se fecham
e pode ser, né, que apareça alguma coisa lá para 2027, depois que o Alonso se aposentar, pode ser que se aposente em 26, mas aí o Drogovic também já vai estar com uma idade um pouco mais avançada e não sei o quanto a Aston Martin vai estar investida ainda na carreira do Drogo. Então, eu acho que a Cadillac pode até ser essa última grande porta para o Drogovic na F1. Pois é, enfim, vamos aguardar aí os próximos meses. Aí eu realmente acho que a definição dos pilotos da Cadillac ela vai ser bem mais rápida em comparação com a Sauber, mas é um dos temas aí que com certeza vai ser mais recorrente aí ao longo de 2025 e a gente vai analisando conforme essa busca da Cadillac for evoluindo, for avançando. Bom, vamos avançar para o nosso segundo tema, né, que é o nosso tema final do Paddock Sprint de hoje, que é Andrea Kimi Antonelli, né, também aí uma das grandes histórias de 2025, né, porque é um piloto novato, um piloto de 18 anos e que vai estar estreando pela Mercedes, né, é algo realmente muito impactante, por isso que é uma das grandes histórias da Fórmula 1 em 2025 e até algo curioso, né, que o Antonelli recentemente a Mercedes ela lançou, né, os novos uniformes dela, né, ela rompeu a parceria que ela tinha com a Puma depois da saída do Hamilton, fechou com a Adidas, né? E aí o Antonelli foi questionado sobre várias coisas, né? Falou que ele não se sente como substituto do Lewis Hamilton. O Toto Wolff também, né, tentou ir um pouco para essa linha, o Toto Wolff, que é o chefe de equipe, ir por essa linha de que vamos construir algo a partir dele, não é que é um substituto e tudo mais, apesar de ser um substituto, né? A gente sabe que é. Mas, enfim, tentando, né, tirar um pouco dessa pressão. E algo curioso também é que o Toto Wolff falou, né, do desejo de ver o Antonelli ser um campeão mundial também por ver um italiano vencer novamente na Fórmula 1. O que é muito curioso, né? A Itália é um país que, por mais que ela tenha uma história muito forte com a Fórmula 1, isso tudo tem se perdido um pouco nos últimos anos, né? O vínculo, na verdade, da Itália com a Fórmula 1 mais forte é o da Ferrari, não é necessariamente de pilotos em si, né? Tanto que o último campeão italiano na Fórmula 1 foi o Alberto Ascari em 1953, né? Isso tem mais de 70 anos já. E a última vitória, por exemplo, da Itália na Fórmula 1 foi a do Jarno Trulli no GP de Mônaco de 2004. Né? O Trulli, que inclusive foi o penúltimo piloto italiano da Fórmula 1, isso porque depois que ele sai do grid em 2011, a gente só volta a ter um piloto italiano na Fórmula 1 de novo em 2019, com o Antonio Giovinazzi, que, enfim, foi um piloto que acho que acabou não sei se tinham tantas expectativas assim, mas acho que certamente foi muito abaixo do que a galera imaginou que ele seria, vendo os anos que ele teve ali no automobilismo de base, mas o Giovinazzi, é claro, se encontrou muito bem no Mundial de Endurance e teve uma vitória aí nas 24 horas de Le Mans de 2023. E aí o Antonelli surge aí como essa esperança italiana, né? Traz a Itália de volta ao grid e é o principal, tem as principais expectativas para acabar com os dois jejuns da Itália, né? Primeiro o jejum de vitórias, que já perdura aí, vai completar 21 anos agora, e esse jejum de títulos que tem mais de 70 anos, né? E até curioso, né? Porque muito se fala às vezes, né, do Brasil e tudo mais, dos jejuns que o Brasil vive, né? Mas para a gente só ver a Itália, que também talvez tenha uma cultura automobilística, uma cultura, inclusive, na indústria de automotor muito forte, né? Talvez mais forte até que o Brasil, também acaba passando por esse período aí de jejum, né? De gerações que talvez às vezes não correspondem às expectativas do público. Então, Danjo, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, né? Porque às vezes passa um pouco despercebido, né? Porque nem sempre a gente para pensar que o Antonelli é um piloto italiano e que ele tem talvez esse peso, né? Justamente porque já tem tantos outros pesos que ele tem que administrar, especialmente a respeito de ser um substituto do Lewis Hamilton na Mercedes. E também queria que você falasse primeiro sobre isso, né? Sobre ser um piloto italiano na Fórmula 1 de volta. E se você achou que isso, de alguma forma, também foi uma certa provocação, né, para a Ferrari, que é uma equipe italiana, que agora tem um piloto inglês, que é o Lewis Hamilton, né? Inclusive, eu estou muito triste, porque o Oliver Behrman estragou uma das estatísticas mais legais que a gente ia ter, que o Hamilton seria o primeiro piloto inglês dentro da Ferrari, se não me engano, desde o Nigel Mansell. Isso em 1990 foi o último ano do Mansell na Ferrari, mas o Oliver Behrman estragou isso quando ele substituiu o Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita de 2024. Então, Danjo, queria que você falasse aí. Antonelli, enfim, é a grande esperança italiana e foi uma provocaçãozinha aí do Toto Wolff na Ferrari? Olha, é até engraçado, levou um tempo para o meu cérebro se acostumar com essa questão de que o Antonelli é um piloto da academia da Mercedes e o Behrman é um piloto da academia da Ferrari. Na minha cabeça fazia muito mais sentido ser o contrário, para falar a verdade. Mas eu não sei se foi necessariamente uma provocação, mas acaba sendo, né? Porque a Ferrari, né, com essa cultura tão forte, né, nunca teve, né? Depois, é claro, do Ascari, um piloto italiano
é muito forte ou competitivo, né? A Itália ela tem essa cultura automobilística, como você bem destacou, né, Gabo? Mas nunca teve uma geração muito forte de pilotos na Fórmula 1. Teve alguns mais sólidos, né? O Trulli, por exemplo, teve alguns momentos, né? Chegou a pilotar pela Renault num momento muito positivo ali nos anos 2000, mas também não teve muito brilho por ali. O Giovinazzi foi o último, mas, né, sinceramente, uma passagem bem esquecível pela Fórmula 1, apesar, é claro, dele ter uma carreira bastante consolidada, em especial no Endurance, mas, apesar disso, acho que o Antonelli chega para quebrar essa barreira, né? Para ser esse piloto de um talento geracional que a Itália não necessariamente teve, principalmente na era mais moderna da Fórmula 1, né? Então, eu acho que é importante para a Itália ter essa figura também, mas, ao mesmo tempo, né, não sinto que seja um peso tão grande para o Antonelli assumir essa responsabilidade. Eu acho que, né, chegar na Mercedes no momento em que está ao lado do George Russell, né, já sentindo um pouco dessa rivalidade que pode se formar entre Antonelli e Russell, e chegando no lugar do Lewis Hamilton, por mais que o Toto Wolff e por mais que o próprio André Kimi Antonelli afastem essa pressão, essa responsabilidade de ser o substituto do Lewis Hamilton, naturalmente isso é literalmente o que acontece. Ele é o substituto do Lewis Hamilton na Mercedes e, querendo ou não, a primeira comparação, sem ser o companheiro de equipe, vai ser com o Lewis Hamilton, né? Vai ser com o que a gente teve no ano passado na Mercedes com o Hamilton, né? Se o Antonelli for melhor, vamos falar, o Antonelli está sendo melhor do que o Hamilton foi no ano passado. Se for pior, vai ter o mesmo comentário. O Hamilton venceu 2 vezes, o Antonelli não está conseguindo nem chegar perto das vitórias nesse ano. O que aconteceu com a Mercedes? Então, naturalmente, vai haver essa comparação e ele vai ter que exercer esse posto, essa função de substituto do Hamilton. Mas em relação a ser um piloto italiano, eu não sinto muito essa pressão justamente por essa cultura, né? A Itália é apaixonada pela Ferrari, a Itália torce pela Ferrari, é um pouco diferente do que a gente vê no Brasil, né? No Brasil, obviamente, a gente não tem essa cultura de ter equipes na Fórmula 1, mas a gente torce, né, por pilotos, o povo brasileiro, torce por pilotos brasileiros, pelo sucesso dos brasileiros que estão pilotando na Fórmula 1. A Itália já tem uma cultura diferente, ela torce para a equipe dela, para a Ferrari, é o grande time italiano na Fórmula 1. Então, não acho que o Antonelli chegue com esse peso. Claro, se em algum momento no futuro da Fórmula 1, da categoria, o Antonelli for um piloto da Ferrari, aí Imola, Monza vai abaixo durante os finais de semana de Fórmula 1. Mas, enquanto esses dois estiverem separados e se não houver essa junção, eu acho que a Ferrari vai estar muito mais apoiando ainda a equipe Ferrari do que o Antonelli, por assim dizer. Então, eu acho que esse peso é um pouco menos sentido pelo Antonelli, até porque, de novo, ele já tem muitos pesos para lidar em 2025. É uma das grandes histórias que a gente vai ter aí para 2025, certamente o André Kimi Antonelli. E até curioso, né? Falando isso sobre pilotos italianos, né? A gente não teve, depois do Ascari, você não tem outro piloto campeão mundial, mas você teve pilotos razoavelmente dignos nesse período, né? Então você teve o Hélio De Angelis, que, enfim, teve a vida encerrada muito cedo e acho que poderia ter ido mais longe, mas o Ricardo Patrese, que por muito tempo, né, até o Rubens Barrichello era o recordista de corridas na história da Fórmula 1, foi um vice-campeão mundial. Teve o Vitório Brambilla, né, que, enfim, acho que se não me engano, dele é De Gorilla, né, tem uma vitória na Áustria que é muito marcante na chuva, que ele passa a bandeira quadriculada e sai rodando, né, e agora outros pilotos, né, da história mais recente, Pierluigi Martini, né, que é o senhor Minardi, né, um cara com uma história muito grande, né, o cara que você mais associa na Minardi, certamente, é o Martini, o Gianni Morbidelli, que também depois teve uma carreira fora da Fórmula 1, que foi muito bacana, Alessandro Zanardi, pô, né, um cara que não teve uma carreira na Fórmula 1, mas, pô, é uma lenda da Indy, e é uma lenda da vida em si, né, cara, um cara que é um exemplo de superação, né, infelizmente não teve uma carreira tão forte na Fórmula 1, aquela passagem dele pela Williams foi bem esquecível, mas tem até uma história de como o Zanardi ele liga ao Lewis Hamilton. Um dia eu vou desenvolver todo esse fio, desenrolar esse fio num programa aqui. Então, enfim, e Luca Badoer também, que se não me engano é recordista de corridas na Fórmula 1 sem pontos, e os mais recentes aí, que até foram pilotos até longevos, né, pilotos que passaram da marca de 200 corridas na Fórmula 1, o Giancarlo Fisichella e o Jarno Trulli, né, o Fisichella teve vitória de Jordan, teve uma passagem razoável pela Renault, e o Trulli também, que foi bem longevo na Fórmula 1, ficou aí quase 15 anos até ter uma aposentadoria já bem tarde, né? É até curioso, porque eu sempre falo isso com as pessoas, que a última corrida do Trulli na Fórmula 1 foi a última corrida do Rubinho também. Só que ao mesmo tempo parece que o Rubinho saiu da Fórmula 1 ontem e o Trulli parece que saiu da Fórmula 1 há 20 anos.
Então eu acho bacana, né? Ao mesmo tempo que a gente fala, né, do quão bacana é ter um brasileiro de novo na Fórmula 1, também acho muito bacana que a gente tenha um piloto italiano e um piloto italiano que tem uma expectativa muito diferente que é o Antonelli. Claro que eu acho que o início de caminho pode ser muito tortuoso, é uma pressão muito diferente que ele vai precisar encarar e tudo mais, de estar, enfim, numa Mercedes, que é uma equipe grande, de você ter o George Russell, um dos principais pilotos da atualidade, como companheiro de equipe, de você ter esse peso de estar substituindo o Lewis Hamilton, porque por mais que eles falem que não, enfim, quem saiu da Mercedes com o Antonelli entrar foi justamente o Lewis Hamilton. Então, na minha visão, é uma pressão sim, é uma pressão natural, mas é o tipo de coisa que ele vai precisar lidar, né? Junto aí da falta de experiência dele, né? São só 18 anos de idade, mas é um cara que não fez não fez Fórmula 3, né? Ele vai da Fórmula Regional para a Fórmula 2, fez um ano na Fórmula 2 que eu particularmente achei digno, mas também tem aqueles sentimentos que poderia ser melhor. Então, enfim, o Antonelli é uma das grandes histórias de 2025, né, junto do Bortoleto. Eu acho realmente bacana que Brasil e Itália possam voltar ao grid da Fórmula 1 dessa forma, né, e que tenham pilotos. É claro, eu imagino que o abraço, né, lá na Itália, em Monza, vai ser muito maior ao Hamilton, à Ferrari em si, do que necessariamente ao Antonelli, né? Mas seria bacana também para o Kimi se ele tivesse um abraço legal da torcida lá, conseguisse um grande resultado, da mesma forma que o Bortoleto proporcionalmente vai ter isso no Brasil, né? Ele vai ter muito mais a probabilidade de ter um abraço muito grande da galera, como já foi no ano passado, do que necessariamente ter um grande resultado, né? Apesar da gente ainda não ter necessariamente a noção de como vai ser a Sauber esse ano. Mas, enfim, eu particularmente eu sou fã do Antonelli, é um cara que eu quero que ele dê certo na Fórmula 1. Não sei o quão vai dar certo, né? Acho que tem muitas coisas que você vai colocar na mesa quando você entrar nessa discussão e falar, né, e prever se vai dar certo ou não. Eu acho que tem muita coisa aqui de argumento que vai servir para a galera que pensa que dá errado, mas eu torço para dar certo, porque para mim seria uma história muito bacana de ter alguém, um representante da Itália de volta, levando a Itália de novo ao topo do automobilismo, ainda mais com essa trajetória, né, meteórica que ele teve nos últimos anos. Não precisamos negar isso. Galera, a gente já vai se encaminhando aqui para a reta final do nosso programa. Queria agradecer o Giovanni D'Angelo por estar comentando aqui com a gente. O programa rendeu bastante. Agradecer o Pedro Prado para a produção. Para você que assistiu pelo YouTube, né, fica de novo o recado aí, deixe o seu like, deixe a sua inscrição, comente aí embaixo, né, quem seria a sua dupla de pilotos da Cadillac para 2026 e também quais as suas expectativas aí. Você acha que o Antonelli consegue um pódio em 2025? O Antonelli já consegue vencer em 2025? Que ele vai ser campeão mundial em 2025? Vai ser o melhor novato da história da Fórmula 1? Né? Que se você engajar com a gente aí pelo YouTube, vai ajudar esse vídeo a chegar a mais gente. Para você que está assistindo pela GPTV, agradeço a audiência por ter permanecido aqui até o fim. E, é claro, faça aquela propaganda para os seus amigos também. Avisa todo mundo, né? Fale para todo mundo que a GPTV já está disponível no LG Channels pelo canal 722 e também no TCL Channel pelo canal 1011. Então, enfim, queria agradecer o Danjo mais uma vez pela participação. Danjo, um recado de, no máximo, 30 segundinhos, hein? Mick Schumacher não vai para Cadillac. Não vai para Cadillac, enfim, mas eu espero de verdade que... esperamos. Mas, enfim, eventualmente vai ter alguma entrevista de alguém elogiando o Mick Schumacher e ele vai aparecer nessas discussões. Mas é isso aí, galera. Queria agradecer vocês pela audiência de hoje e até mais.